Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é um prazer muito grande nós termos essa liberdade de aprender da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Nos dá hoje, Senhor, a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito fale conosco, Pai, e possamos aprender, Senhor, ainda mais de ti. Possamos aprender, Senhor, como te agradar, Senhor, como ser gratos por tudo que o Senhor faz, fez e fará por nós, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto nas nossas aulas vários encontros de Jesus. Inicialmente, nós vimos 5 encontros de Jesus com vários personagens, nos evangelhos, baseados no Evangelho de João, e pudemos aprender muito sobre as grandes questões que envolvem, a humanidade. Falamos sobre pecado, falamos sobre várias coisas. E depois, Tim Keller, no seu livro Encontros com Jesus, propõe que nós estejamos olhando de perto alguns momentos da vida de Jesus. Hoje nós vamos para um momento muito especial, que é o momento em que Jesus vai ao jardim do Getsemane. Normalmente nós olhamos para essa história, para este momento, do ponto de vista dos discípulos que dormiram enquanto Jesus orava. Jesus pede a eles que vigiem e orem e eles dormem. E nós muitas vezes nos atemos a esse aspecto nesse momento que Jesus viveu. Mas hoje nós não vamos olhar para isto, nós vamos olhar especialmente para Jesus no jardim. Este lugar vai jogar luz sobre o porquê e o como Jesus morreu e como é que nós devemos reagir a isso. Então, nós vamos olhar lá em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 38 inicialmente. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam esse momento e cada um deles vai contribuindo para que a gente possa enxergar todo esse cenário. E nós vamos ver como tudo começa ali, em Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 38, que diz: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Esse é o primeiro aspecto, e o mais talvez profundo aspecto que nós queremos tratar hoje, deste momento em que Jesus diz que está angustiado. Ele diz que a sua alma está tão triste que ele está a ponto de morrer. Uma verdadeira agonia interna, um sentimento profundo. E nós vemos nessa fala de Mateus aqui que Jesus ele começa a entristecer-se e angustiar-se. O termo grego que Marcos usa para isso quer dizer intenso estado emocional devido a algo que causa grande surpresa ou perplexidade. Nós temos relatos, temos o relato, por exemplo, da morte de Estevão, que transmite, no momento que Estevão está sendo apedrejado, ele chega a rogar pelas pessoas que estão fazendo aquilo, que transmitem muita serenidade, transmite um mártir ali morrendo, mas com calma, em paz, o rosto resplandecente. E é esse o relato também que temos de outras pessoas que foram perseguidas e tudo. Mas é interessante nós olharmos para que
Jesus, ele não enfrenta esse momento dessa forma, com uma coisa calma, angelical, né? Não, aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus estava angustiado, que Jesus estava entristecido. Ele não estava ali zen, como diria, né? Não, tudo bem, vai acontecer o que vai acontecer comigo, e ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele, e eu estou aqui. Não, Jesus estava realmente angustiado, ele estava triste. E por que isso? Porque a morte de Jesus era diferente de qualquer morte, de qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa não tinha ainda enfrentado e nem viria a enfrentar. Ninguém passou pela morte como Jesus. Talvez você diga, mas Laís, outras pessoas também foram crucificadas, né? Aquilo era uma coisa da época. Como assim Jesus teve uma morte que mais ninguém teria? Vamos voltar aqui em Mateus capítulo 26, agora a partir do versículo 39, que diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achando-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Mateus, Marcos e Lucas mencionam a questão, o cálice, né? Como o cerne aqui da oração de Jesus. Se possível, afasta de mim este cálice. Na antiguidade, o cálice era a mesma coisa que a cadeira elétrica, era a sentença, né? Nós sabemos que Sócrates, por exemplo, foi executado tomando veneno. Então, o cálice, ele representava a morte ordenada em juízo. Ele representava a sentença. E Jesus sabia da sua execução. Mas o cálice significava mais que isso. Na Bíblia, nós vemos lá em Isaías, capítulo 51, versículo 17. Isaías 51, versículo 17, dizendo assim: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua ira, que bebeste da taça do atordoamento e a esvaziaste. O cálice na Bíblia é visto e refere-se, né, à justa ira de Deus contra a injustiça e a prática do mal. Então, o cálice é a justa ira de Deus. Nenhum mártir teve que enfrentar o cálice. Nenhum mártir teve que tomar sobre si a ira de Deus. E Jesus estava prestes a provar toda essa ira divina. Sobre ele, ao invés de sobre nós, né, veio toda a ira divina contra o mal, contra o pecado dessa humanidade inteira. Então, alguns comentaristas acreditam que Jesus, ele nesse momento, ele experimentou por antecipação a sensação dessa ira justa de Deus, que é o quê? A ausência divina. Jesus experimentou, né, desde a eternidade, toda a profundidade do amor do Pai.
ele experimentou o relacionamento profundo com o Pai. E agora, essa presença, esse relacionamento se tornaram em ausência, em distanciamento, né? Então, essa era uma dor muito profunda. E a ira de Deus, a ira justa de Deus, se refere a essa ausência de Deus, a esse afastamento de Deus. O julgamento de Deus, ele é justo. E ele é justo porque a essência do pecado é dizer, não quero Deus na minha vida, né? Quem opta pelo pecado, tendo em vista que Deus é santo e não convive com o pecado, então quem opta pelo pecado está dizendo, eu não quero Deus na minha vida. E por que Deus é justo e a sua ira é justa? Porque ele faz exatamente aquilo que a pessoa está pedindo. Ele deixa de estar na vida da pessoa, né? Por isso que nada é mais justo, mas também nada é mais terrível do que nós nos separarmos de Deus. Por quê? O homem, ele foi feito para ter um relacionamento com Deus. Ele foi feito para desfrutar da presença de Deus. Então, mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, né, os homens perdidos no mundo, eles estão experimentando a presença de Deus, porque Atos capítulo 17, versículo 28 diz que nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. É porque Deus sustenta esse universo que as pessoas podem viver diariamente. Então nós estamos sim nessa presença de Deus, aqueles que creem e os que não creem, né? Estou falando da presença sustentadora e soberana de Deus. Mas o que acontece? A ausência do poder de Deus representaria agonia e tormento eterno. E é isso que vai existir na vida dos perdidos. Porque sem a presença de Deus, é só isso que existe: agonia e tormento. Por isso que nós entendemos que aqui, essa profunda angústia, agonia, tristeza de antever o que representava não ter Deus, estar separado de Deus no momento em que estaria sobre ele todo o pecado da humanidade. C.S. Lewis diz que se você nesta vida não diz seja feita a tua vontade, Deus dirá para toda a eternidade, está bem, seja feita então a tua vontade, né? De não ter a vontade de Deus na sua vida. Liberdade de Deus significa tormento eterno. Então, esse Jesus que havia experimentado toda esse amor do Pai, agora ter essa perspectiva da alienação de Deus, trazia sobre ele uma profunda agonia. O Filho de Deus, além de estar perdendo o amor do Pai, estava ganhando a ira, né? Então, é por isso que Lucas diz que Jesus estava em agonia e suava gotas de sangue, que podem ser literais, porque já foi provado que é possível, sim, né? Você chegar num estágio de tanta desespero ali que a sua pele acaba saindo sangue, né? Como também pode ser uma expressão de que o suor é tão intenso quanto todo o sangue que ele iria verter na cruz. Era tamanha a dor dessa separação que ele cai suplicando para que isso não aconteça, né? Jonathan Edwards disse o seguinte: a agonia de Jesus Cristo foi causada por uma visão vívida, brilhante, plena e imediata da ira de Deus. Ele viu isso. O Pai, por assim dizer, depositou o cálice na sua frente, o que foi muito mais terrível do que a fornalha de Nabucodonosor. Ele agora tinha uma visão de perto
da fornalha em que estava prestes a ser lançado. Parou e viu as chamas abrasadoras, o brilho intenso do calor que emitiam, de modo que ele sabia onde ia e o que estava prestes a sofrer. Sentiu o que Ezequiel dissera: beberás do cálice de pavor e de assolação, mutilarás teus próprios seios. Sentiu o que Isaías anunciara: bebeste o cálice da sua ira, da taça do atordoamento. Cristo estava para ser lançado dentro de uma fornalha terrível de ira, e não era apropriado que mergulhasse dentro dela de olhos vendados, como se não soubesse quanto terrível ela era. Portanto, Deus o levou e o colocou à entrada da fornalha para que pudesse olhar dentro dela, ver-lhe as chamas ferozes e intensas e para onde ia, para que assim entrasse naquele lugar que suportaria por nós por vontade própria, sabendo o que era. Se Jesus não tivesse pleno conhecimento do cálice antes de tomá-lo e dele beber, não teria sido um ato seu como ser humano. Mas, quando bebeu do cálice sabendo o que fazia, o seu amor por nós foi infinitamente mais maravilhoso e sua obediência a Deus infinitamente mais perfeita. Então, o que esses autores estão dizendo é que Jesus não foi pego no susto, sem saber o que iria viver, né? Nossa, se eu soubesse, tô aqui na cruz, se eu soubesse que ia ser assim, eu nem estaria aqui, né? Eu teria fugido. Não, no Getsemane, ele experimentou a dor. E por isso que ele se prostrou, e por isso que ele pediu para que, se possível, passasse aquilo. Mas, obediente até a morte, né? Ele não fugiu, ele não deixou. O seu amor por nós foi maior do que qualquer coisa. E ele obedeceu ao Pai, indo realmente cumprir o propósito que Deus tinha, o Pai tinha na vida dele. Então, Tim Keller, Jonathan Edwards e outros teólogos afirmam que Jesus estava tendo uma prova antecipada da ira divina. Mas por que será que pensar sobre isso é importante para nós? Porque existe o que eles chamam da obra passiva de Jesus, que é quando Jesus vai à cruz e toma sobre si o castigo pelos nossos pecados. Nós merecíamos esse castigo, mas ele, na sua obra passiva, é punido, né, pela nossa desobediência à lei de Deus. Mas Jesus também tem uma obra ativa, que é viver e morrer cumprindo as exigências positivas da lei de Deus. Ninguém amou a Deus com tamanho amor quanto Jesus fez. Ninguém amou ao próximo da forma como Jesus fez. Jesus cumpriu, né, toda a lei e por isso ele mereceu o maior deleite de Deus. O prêmio, né? Ele mereceu. Ele não só carregou a nossa punição, mas ele também viveu de uma maneira exemplar, viveu perfeitamente. Por isso que, através de Jesus, nós não somente recebemos a liberação da punição, né, que era para que a punição que nós merecíamos, nós fomos livres dela, né? Mas também nós recebemos o prêmio merecido por Jesus. O deleite de Deus. Nós nos tornamos filhos amados em Jesus. Então, nós podemos ver aí a salvação completa, a graça de uma maneira total. Porque se nós tivéssemos simplesmente sido salvos porque não vamos ser mais punidos, isso não nos garantiria o amor de Deus. A gente ainda ia querer fazer coisas para merecer o amor. Porque o fato de simplesmente não ter a punição não significa não ser amado. Mas, além
de sermos libertos da punição, nós nos tornamos filhos amados. Tudo isso por Jesus. Nada por nosso merecimento, mas em Jesus, pela graça salvadora de Jesus, né? E o que isso tem a ver com a experiência ali do Getsemane? Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele dizia para os seus discípulos que ele tinha vindo para sofrer e morrer. Ele sabia disso, né? No dia seguinte, tudo isso ia acontecer e ele podia fugir, mas ele não fez isso. Ele obedeceu. E o gesto dele, e mesmo sabendo da dor, obedecer é o gesto maior de amor pelo Pai. Então, ninguém jamais enfrentou tamanho sofrimento a fim de amar, e ninguém jamais amou assim. Ninguém enfrentou sofrimento tamanho e ninguém demonstrou um amor tamanho como Jesus. Embora Jesus na cruz foi abandonado, né? Porque a presença santa de Deus não poderia ficar com o pecado. Ele ainda assim na cruz disse o quê? Deus meu, Deus meu. Então, em nenhum momento Jesus foi desobediente, Jesus deixou de agradar ao Pai, né? Nós ficamos completamente livres da punição, mas além disso, nós tivemos a retidão creditada a nós. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós fomos feitos justiça. Nele, em Jesus, nós recebemos a medalha de honra, né? De nos tornarmos filhos amados de Deus, como pessoas obedientes, agindo como Deus agiu. Não recebemos apenas perdão e liberdade, mas também amor e alegria. Vejam, como pecadores no tribunal, nós não recebemos só a liberdade. Você está livre e agora vire-se. Não, você está livre e agora você é meu filho honrado e eu vou te dar alegria e eu vou te dar muito amor. É isso que aconteceu conosco através do sacrifício de Jesus. A obediência ativa de Jesus enfrentou um desafio monumental no jardim, mas ele demonstrou, né, essa obediência. Ele fez tudo até o fim. E por que a gente olhar para essa situação é importante para nós? O que muda a nossa forma de viver? Olhar para esse sacrifício de Jesus, esse sacrifício de amor, esse sacrifício totalmente consciente que Jesus fez. O que isso muda para nós? Hoje nós vamos ver 3 importantes lições que ficam para nós. A primeira lição é que Jesus foi um modelo sem paralelo de integridade. O mesmo Jesus que apareceu e falou, né, a forma como Jesus se comportou lá no escuro do jardim, foi a mesma forma que ele se comportou no claro. Né? As mesmas coisas que ele falou também. Seja feita a sua vontade. Foi algo que ele falou não só quando estava falando com multidão, né, para aparecer. Não, no escuro. Ele e Deus era a mesma palavra. Né? E isso é algo que nós temos que pensar. Será que nós somos a mesma coisa no escuro e no claro? Será que quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos,
né? Nós temos as mesmas convicções, pensamos as mesmas coisas do que quando estamos conversando com os nossos irmãos na igreja, né? Será que a nossa palavra, o nosso pensamento é o mesmo? A segunda lição que nós temos aqui é o modelo de oração de Jesus. Jesus foi brutalmente sincero acerca de seus sentimentos e desejos e absolutamente submisso à vontade de Deus. 3 vezes ele pediu para que aquele cálice, né, ele não tivesse que tomar aquele cálice, pediu para evitar aquela situação, mas ao mesmo tempo, 3 vezes ele falou: faça-se a sua vontade. Nós não precisamos esconder nossos sentimentos de Deus. A nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa perplexidade diante das situações que acontecem. Nós somos seres humanos, mas a questão é, depois da demonstração desse sentimento, né? O que vem depois? É a aceitação da soberania de Deus? É dizer, faça-se a tua vontade? O propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha. Eu vou orar bastante para mudar o pensamento de Deus, para ele fazer aquilo que eu quero, né? Eu compartilhando com uma irmã, outro dia ela disse, eu não sei mais como orar, eu nem sei mais o que pedir. E eu disse para ela, que bom que a gente não tem que falar para Deus o que ele tem que fazer, porque é ele que sabe, né? Então a oração, ela não sujeita a vontade de Deus à minha, mas ela molda a minha vontade à de Deus. Nós precisamos muito mais da oração para realmente nos colocar no lugar que nós temos, no lugar de servos, no lugar de não entendedores de nada. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo, né? Mas Deus sabe. Então, esse momento do Getsemane nos mostra que nós podemos sim entregar nossos sentimentos ao Pai, falar como é que a gente se sente e colocar acima de tudo, tudo realmente nas mãos dele. Faça-se a tua vontade. Ninguém deve reprimir os sentimentos, nem ser governado por eles. E a terceira lição que fica aqui é o exemplo de paciência com as pessoas que Jesus tem. Ele pede para orar, ele vai lá, volta, eles estão dormindo, né? E em uma das vezes nós vemos que Jesus fala, olha, vigia, porque a carne é fraca. Ele sabia que eles não estavam fazendo aquilo por mal. Ele sabia, ele conseguia olhar para eles e dizer, tá para além do que eles conseguem fazer, né? Jesus, ele sempre encontra algo de positivo nos discípulos. João, capítulo 13, versículo 1, diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim, apesar de ter sido negado, apesar de terem dormido enquanto ele precisava tanto de companheiros, né, na sua aflição, ele amou os seus discípulos até o fim. E como nós temos dificuldade, né, de amar até o fim. Nosso amor é condicional. Nosso amor depende. Nosso amor depende do que aquele irmão fez para nós. Mas é esse o exemplo que Jesus deixa aqui, um exemplo de relacionamento. Então nós podemos ver que Jesus foi um modelo de obediência, um modelo de vida, ele foi um modelo de oração, ele foi um modelo de relacionamento, mas é fundamental que nós entendamos que Jesus não veio para ser modelo, ele veio para ser Salvador. Ele, além, né, claro, de mostrar como viver, ele nos dá poder para viver dessa forma.
Jesus veio transformar-nos para sermos conformados à sua imagem. Ninguém vai conseguir ser como Jesus sem ser transformado por Jesus. Ele não é um manual de bem viver, né? Ninguém vai amar ao próximo, ninguém vai poder dar frutos do Espírito se não for transformado por Jesus. Então, somente quando nós pudermos realmente ver Jesus como o nosso substituto, em vez de modelo, nós conseguiremos de fato ter a capacidade de viver como de acordo com o seu exemplo. Quando a gente conseguir olhar para Jesus realmente como nosso substituto, isso fará uma mudança muito grande em várias áreas da nossa vida, né? Olhar para o Getsemane vai fazer a gente se transformar. Quando nós vemos a profundidade do sofrimento desse cálice que Jesus tomou em nosso lugar, como os nossos cálices se tornam pequenos. Às vezes a gente reclama de situações que estamos passando, vendo aquilo com uma agonia, com uma intensidade tão grande. Nós estamos passando um momento agora que algumas pessoas dizem, eu estou agoniada, né? Mas a sua agonia é nada diante da agonia que Jesus passou para que você fosse liberto. Então, como nós podemos querer comparar as aflições que vivemos deste mundo com a grande aflição que Jesus suportou em nosso lugar? Como nós, salvos, podemos perder nossa alegria duramente conquistada por Jesus na cruz? Então, pensar sobre Jesus na cruz, sobre ser nosso substituto, nos faz olhar para os nossos próprios cálices de uma outra forma. A nossa autoestima também muda, não é? Porque pensar que nós não somos apenas perdoados, mas nós nos tornamos belos aos olhos de Deus, porque Ele, quando nos olha, Ele vê Jesus. Isso faz a gente mudar totalmente a nossa perspectiva quando pensamos em fracasso, quando pensamos em desaprovação. Eu já errei tanto, eu sempre estou pecando. Claro, vá, confesse ao Senhor, restaure esse relacionamento com Ele, mas sempre saiba que Ele te vê belo aos olhos dele, porque Ele te vê através do Filho, né? Por isso que nós podemos dizer que se o cálice não fez Jesus desistir de nós, nada fará. Romanos 8,39 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Hebreus 13,5 diz, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Tim Keller termina este capítulo dizendo que esse é o amor que nós temos procurado a vida inteira. O único amor incapaz de decepcioná-lo. Amor à prova de bombas. Não um amor de amigo. Não uma aclamação pessoal. Não o amor do casamento, nem mesmo o romântico. É o amor que você procura por baixo da sua busca por todos esses outros. E se esse amor da obediência ativa for uma realidade ativa na sua vida, você será uma pessoa íntegra, de oração, gentil com quem te maltrata. Se tiver esse amor, você será um pouco mais parecido com ele. Olhe para ele morrendo no escuro por você. Deixe isso fundir-se em seu ser, até que você se transforme à semelhança dele. Eu não sei para você como soam todas essas palavras desse capítulo de Tim Keller, que eu particularmente achei maravilhoso.
Mas, para mim, essa compreensão cada vez maior do sacrifício de Jesus, dele ser meu substituto, dele tomar sobre ele a minha punição, mas não somente isso, de eu receber o amor de Deus através dele, né? Me faz sim olhar para o meu dia a dia de uma maneira diferente, olhar para a aprovação de quem eu realmente quero, a aprovação de Deus, daquele que fez tudo isso por mim. Que essa seja a nossa busca, e eu espero que você também compreenda esse amor salvador de Jesus na sua vida. Que Deus abençoe cada um e que tenhamos uma semana mergulhadas nesse amor de Deus.